Estamos começando mais um Prosa Podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Nilmar Olímpio. Chegamos ao episódio de número 100, meus amigos. E ao mesmo tempo estamos completando 3 anos de projeto Prosa Podcast. Obrigado a todos que me ajudam, me ajudaram e me apoiaram para que eu pudesse chegar até aqui, levando conteúdo de qualidade a todos. Minha gratidão. Agradeço também a todos os convidados que passaram por aqui, trazendo a sua importância, os conteúdos, enfim, todos os assuntos que foram abordados aqui foram de suma importância para o crescimento do canal. Com certeza o Prosa seguirá firme, trazendo conteúdo de qualidade a todos que nos acompanham. E hoje, com certeza, é um episódio especial e abençoado. Eu, sendo católico, nesses 3 anos já tive a honra de receber aqui, na época, Padre Zico, hoje Dom Zico, Bispo Auxiliar de Curitiba. Já recebi também, até antes do Padre Zico, o Frei Josué, quando esteve aqui na Fraternidade O Caminho, fazendo um trabalho muito bacana. E recebi também, na época e hoje ainda o nosso Bispo Auxiliar, o Dom Donizete. E hoje eu recebo com muita alegria o recém-chegado, o nosso novo arcebispo, Dom José Mário Scalon. Dom José, seja muito bem-vindo aqui ao meu programa Prosa Podcast. É uma alegria receber aqui, primeiramente, sua bênção. Que Deus abençoe, Nilmar, abençoe todos os nossos simpatizantes que acompanham o canal. E é uma alegria poder vir conversar com vocês ou utilizar esse canal também para ajudar algumas pessoas a dirimir dúvidas e objetivo primeiro, ajudar as pessoas a encontrar Deus. Isso, verdade. Falando aqui em off, você chegou, viu a estrutura aqui, falou um pouquinho, tem uma mesa de som que você faz os seus programas de rádio. O senhor é atualizado nas questões de internet, equipamentos? Como que funciona essa parte? Como que você lidar com isso? Você sabe que eu procuro não morrer de fome. Mas te confesso que eu já entendi mais de computador, de programas, mesmo de marca de carro. Houve uma época que eu gostava, e ainda gosto, mas chega uma altura que você não dá mais conta. Você precisa ser seletivo e focar naquilo que é o essencial. Porque a quantidade de informações que giram é imensa. A gente não consegue acompanhar tudo de todas as coisas. Então, aquilo que é o essencial, eu sou padre, sou bispo, para quê? Então, aquilo que só eu vou fazer, é eu que tenho que fazer. Mexer com estas máquinas maravilhosas, tem pessoas habilidosas que sabem fazer e ajudam a gente a fazer muito bem. Então, aí eu preciso de ajuda, senão eu não dou conta. A internet é muito boa quando se fala para as coisas boas, Tivemos aí na pandemia, que foi um exemplo, as transmissões, quando as igrejas estiveram fechadas, foi um baita instrumento de evangelização que não podíamos ir. Ainda hoje é importante, passou a pandemia, e eu acredito para quem tenha alguns motivos de força maior que não possa ir à igreja, a internet é um grande instrumento de evangelização. Com certeza. Como todas as coisas científicas e às vezes também não, depende muito do uso. Você consegue imaginar nossa vida sem o automóvel? Quantas pessoas morrem em decorrência do mau uso do automóvel? E tantos outros exemplos que a gente poderia citar. A internet também serve para o bem e para o mal. E nós ainda não estamos conseguindo mensurar o impacto da inteligência artificial, nem para o bem nem para o mal, mas é um campo imenso que está se abrindo agora. E eu diria, nós como igreja, temos que nos habilitar para lidar com isso, temos que saber fazer isso, utilizar na medida do possível, a serviço do bem, porque sabemos que alguns vão tentar utilizar para o outro lado, Verdade. Dom José, chegando recentemente em Cascavel, na Arquidiocese, está se ambientando.
que está achando da cidade, da região? Foi bem recebido pelo pessoal? Acredito que sim, com certeza, né? Você sabe que eu tenho dito que onde a gente é bem tratado, reclamar até é pecado. É um povo muito acolhedor e eu percebo também, não só em relação ao bispo, mas também aos padres, o povo quer muito bem a igreja. E isto é um aspecto bonito, aproxima, identifica, dá sentimento de pertença à eclesialidade, que nós, católicos, nem sempre conseguimos desenvolver bem este sentimento de pertença. Já encontramos católicos falando mal dos católicos. Significa o quê? Não tem sentimento de pertença. Alguém fala mal da sua família para os outros? Não fala, por quê? Porque pertence à família, né? Se alguém fala mal da sua igreja, porque não tem sentimento de pertença. Então, isto é uma deficiência na formação da fé, na formação catequética. Leva a pessoa a olhar a sua igreja como algo fora de si, e não algo do qual a pessoa faz parte. Temos que tentar superar isso, pelo menos de alguma forma, né? As partidas são tristes, né? Vindo de Uruguaiana a Cascavel. As chegadas são alegrias e as partidas tristes. Como lidar com isso? Você sabe que sair de Uruguaiana não foi tão fácil. É um povo querido, um grupo muito bom de padres, também como aqui, mas lá, digamos, até hoje, eles estão numa reunião de convivência do clero e tiraram uma foto e me mandaram. E eu olhando aquela foto, assim, como é bom olhar um grupo de padres e saber o nome de todos, porque aqui aqueles que a gente tem uma proximidade maior, sim, eu já olho e lembro o nome, mas muitos eu vou levar um pouco mais de tempo, mas vou descobrir, eu vou saber o nome de todos, mas leva mais tempo e, claro, lá é uma diocese menor, lá eram 27 padres, aqui é bem mais do que isso, mais do dobro, né? Uhum. E, então vai demorar um pouquinho mais de tempo, mas é uma igreja viva, dinâmica, me impressiona a quantidade de jovens atuando, mesmo no altar, como coroinhas, como acólitos, e jovens com um respeito e um amor à igreja muito grande. É uma igreja viva. Mesmo com a morte de Dom Mauro, depois a doença de Dom Adelar, a diocese ficou praticamente 2 para 3 anos sem um bispo referencial. Mas tudo funciona direitinho. A diocese está bem organizada. Dom Mauro organizou muito bem. E os padres também levam muito a sério as suas atividades. E cada um do seu jeito, com as suas particularidades, mas o fato do povo querer bem a igreja e os padres é porque os padres tratam bem, né? Isto é bom sinal, muito bom sinal. Então, foi sofrido sair de lá, mas estou descobrindo um jeito gostoso também de permanecer aqui e de criar paixão também por este povo, por esta terra, por essa arquidiocese. Quantos anos de sacerdócio? Com que idade que veio o sim para Deus? Pode falar um pouquinho para a gente quando iniciou essa trajetória? Sim, quando eu era pequeno eu queria ser militar. Eu nasci em 1960. 60, logo depois veio o regime militar, e então se falava muito nos militares e eu me encantava quando ia os militares para vacinar, as campanhas de vacinação, aqueles caminhões, tudo. Eu era guri, ficava fascinado por tudo isso, né? E depois, chegando à idade de ir para o quartel, fui para o quartel, mas lá não deu muito certo. Eu tive um problema de saúde e foi anulada a minha incorporação depois de 3 meses.
e recebi, na época, chamada terceira, dispensa, né? E aí fiquei meio perdido por um tempo, voltei a trabalhar numa oficina, eu trabalhava numa autoelétrica antes de ir para o quartel, enquanto eu estudava, fazia o segundo grau de noite e trabalhava de dia. E voltei a trabalhar na oficina, passou um tempo, e aí eu comecei a participar de um grupo de jovens, fui me envolvendo. Aí uma irmã passou lá e disse: olha, a gente tem que fazer como Nossa Senhora fez. Ela diz: eis aqui a serva, faça-se a tua vontade, faça-se a tua palavra. Aí eu comecei a rezar: eis aqui o servo, faça-se a tua vontade. Depois também eu encontrei o escrito de São Francisco: Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que queres de mim? Aí completou, né? E para encurtar a história, com 23 anos, eu estava feliz da vida, de mala e cuia, como se diz lá no Sul, entrando no seminário maior. Eu já tinha, na época chamava o segundo grau, hoje é o médio, completo. Então entrei direto na filosofia com 23 anos. E se eu perguntasse se teve uma noite que eu perdi o sono pensando se eu iria, não, eu só confiei em Deus, rezei e confiei. E as coisas foram se ajeitando. Nós, às vezes, que somos um tanto infiéis, mas Deus é fiel, Ele cumpre. E se a gente confia, Ele segura. Eu gosto da imagem da criança que vai correndo e se joga. E se joga por quê? Porque sabe que o pai vai agarrar. Porque se o pai não agarra, ela se esborracha no chão, né? Sim. Mas ela sabe que o pai vai agarrar. Eu faço essa experiência com Deus. Eu me jogo e sei que Ele agarra. E sempre agarrou até hoje. Amém. 23 anos, aí depois, com 7 anos de seminário, fui ordenado padre aos 29. E 1989, 16 de dezembro de 89, eu fui ordenado padre. 23 anos de padre, eu fui chamado episcopado. Se eu tiver a graça de chegar aos 75 de idade, serão outros 23 de bispo. O 23 tá acompanhando, é o número, né? Não sei, isso eu acho que é chave para numerologista nenhum botar defeito. É verdade, verdade. Eu assisto alguns podcasts católicos a nível Brasil, eles entrevistam muitos os bispos. E tem uma pergunta-chave que eu acho muito bacana que eu gostaria de perguntar para o senhor. O dia que foi convidado a ser bispo, o que passou na cabeça? Aceitou de primeira? Pensou um pouco? Na verdade, para mim, eu estava de férias na casa do pai, da mãe, e veio uma ligação. E aí, 61. Aí, aqui é da Anunciatura. Perguntou se era do padre José Mário, sim. Aqui é da Anunciatura Romana, representante, o secretário do senhor Núncio. Gostaríamos que o senhor descesse a Brasília. E eu sempre pensei que lá do sul, para ir a Brasília, a gente tinha que subir. Depois, quando eu fui lá, que eu entendi que para ele subir é ir para Roma. Qualquer um que vá a Brasília Tem que descer. É estranho. E aí diz assim, quando? Daqui um mês, 2? Não, quanto antes, melhor. Aí tá, tudo bem, então eu tenho que prever uma passagem, alguma coisa. Assim que o senhor conseguir a passagem, nos avise. Aí fui articular. Não esqueço nunca a data, porque eu tinha marcado lá no dia 29 de janeiro de 2013. No dia 26 para 27, o que aconteceu? A tragédia da Boate Kiss em Santa Maria. O incêndio. Então, aquele incêndio, 213 jovens que morreram lá. Aí, quando eu cheguei em Brasília, que fui até a Anunciatura, a primeira coisa que eles quiseram saber foi sobre este assunto, né? Aí conversamos um pouco, ele puxou um envelope lá e me entregou o envelope. Aí eu comecei a ler Curitiba! E
E diz assim, o quê? Não gostou? Diz, não, eu nem sabia que precisava bispo em Curitiba. Eu sei que tem dioceses vacantes lá no Rio Grande do Sul. Diz, não, mas a gente traz os gaúchos para cá e manda outros para lá. Tá bem. E o senhor já celebrou hoje? Diz, não, eu saí de casa ontem à noitinha, viajei a noite toda até Porto Alegre e agora, depois, estou chegando aqui. Então, vem cá que eu vou te mostrar a capela. Antes que nem me perguntou sim ou se não, me mandou rezar, né? E mostrou lá tudo. Peguei o livro, Liturgia do Dia, primeira leitura do livro dos Hebreus. Eis que vem o Senhor para fazer a tua vontade. Aí o Salmo 39, o 40, conforme a Bíblia. Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Não teve saída. E a leitura, o Evangelho, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem e fazem a vontade, e ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Não tinha, né? Como não? Aí eu perguntei depois quanto tempo eu tenho para pensar. Mas, 3 dias. Eu só podia falar para o meu bispo lá, até então era sigilo, né? E chegando lá, não fui conversar logo com o bispo, mas na manhã seguinte ele já ligou. E daí, já tem horas? Não, mas esse é recém o primeiro dia, tem mais 2. Não me pressione. No segundo dia, ligou de novo. Então, eles fazem uma pressão, porque é muito grande o número de padres que não aceitam. É um desafio muito grande. Olha, você não sabe o que vem. E de fato, eu pedi para ser padre, não pedi para ser bispo. Não pedi para ir para Curitiba, não pedi para sair, nem pedi para ir para Uruguaiana, nem para vir para cá. Eu tenho firme propósito, não escolher lugar para trabalhar, nem companheiro para trabalhar. Porque quando a gente escolhe, aumenta muito a nossa responsabilidade em relação ao êxito. Aí eu fico comprometido com o sucesso. Eu escolhi. Eu quero trabalhar lá. Não. Onde se ajeita, eu vou. Porque tanto sim como não a gente tem que fazer por escrito, né? Então esse foi um dos argumentos que até agora eu sempre obedeci aquilo que o meu bispo sinalizou. Agora que o Papa estava me pedindo algo, eu iria começar a dizer que não. Então me pareceu que era evidente que eu deveria continuar, embora com bastante temor. Mas Curitiba foi uma bênção para mim. Gostei muito da experiência, um povo querido, acolhedor. É uma cidade grande, eu nunca tinha tido experiência de morar e trabalhar numa cidade grande. Mas tem pessoas, como em todo lugar. Sim. Né? Tem comunidades de fé, acolhedores, gente que ora, que ama a Deus, que ama a igreja, muita coisa bonita. E durante o tempo que eu estive lá, Dom Moacir Witt, que me ordenou bispo, pois ele faleceu, fazia 1 ano e meio que eu estava lá, meio ano, pouco mais, com Dom Rafael, administrador, e depois mais 1 ano e meio com Dom Peruso, como auxiliar dele também. Depois veio a nomeação para a Uruguaiana, lá eu fiquei 7 anos, agora estou chegando aqui de Malecuia também. É isso. E eu brinco que o Dom Adelar veio para uma corrida de 100 metros. Foi curta, né? Foi. Eu estou chegando para uma maratona. E você está falando com um corredor de maratona, então é sofrido correr a maratona, viu? Bacana. Então, resumindo, Curitiba, Uruguaiana, Cascavel. Um parênteses. Antes do bispo, para quem nos acompanha e não sabe, é bispo auxiliar. É um processo. Nem todos são auxiliar antes, muitos são nomeados direto. Mas olha, eu agradeço por ter sido auxiliar. E eu diria assim, porque eu fui padre, pároco, animador vocacional, reitor por um bom tempo, e ser auxiliar é coisa bem boa. Você só cuida da pastoral,
porque as dores de cabeça vão na parte da gestão, da administração, do cuidar do dinheiro, do patrimônio, das pessoas. Então, cuidando só de pastoral, eu me deliciei em Curitiba. Que eu só vinha algum problema, algum abacaxi, é com o arcebispo e jogava para ele. Fala comigo não, vai pra lá. Mas o que eu me lembre, Dom Donizete chegou numa época frágil que acho que teve que fazer mais do que a função, né? E para o Dom Donizete ficou difícil porque ele era auxiliar e chegou aqui auxiliar também. Então, ou seja, ele não tinha todas as cartas para jogar. Ele nem tudo, o auxiliar tem não limitações tudo, né? De gestão bastante limitadas ou limitadoras. Então, ele não pode decidir encaminhar muitas coisas, não pode decidir se ordena ou não ordena alguém, não pode vender patrimônio, não pode comprar. É muito limitadas as funções do bispo auxiliar nesta parte. E então, em todo caso, ele veio, fez o que pôde. Depois, quando o Dom Adelar renunciou, aí veio nomeado, então, como administrador apostólico, Dom Paulo. Aí ficou... E a minha nomeação até saiu mais rápido, porque o Dom Paulo adoeceu logo. Ele está com um velhinho, com 80 e poucos anos. E ele já estava meio, vamos dizer... Não sei se é o nome aposentado, né? Ele já estava meio tranquilo, 75 anos entrega a diocese. Isso. É obrigatório, isso é lei canônica. 75 você escreve uma cartinha ao Papa pedindo renúncia. E a renúncia vem. Com raríssimas exceções, demora um ano, um pouco mais. Mas, no caso de Dom Paulo, depois que ele se tornou emérito, aqui era a terceira situação onde era um pouco delicada ou muito delicada, e eles nomeiam um administrador apostólico. Então, o Dom Paulo era, digamos, o bispo de confiança da nunciatura. Muito habilidoso na conversa, paciente, paisão. Então, ele chegava, vai conversando, vai argumentando, e não vai atropelando nem tomando decisões muito rápidas. E podemos falar... O pouco tempo que ficou, muito ativo. Muito, muito. E claro, a saúde dele também, porque é um fardo. Você imagina um caminhão que está vazio, quando chega o container e larga em cima, baixa assim, né? Sim. Então é o fardo. Um padre, um bispo que está ali velhinho, arrastando os pés, se torna emérito, dá uma remoçada de 10 anos em 3 meses. Uma injetada, né? Tira o fardo de cima, o fardo da gestão, da administração, que isto gasta muita energia. Sim. É muito cansativo. Entrando nesse contexto que o Dom José está falando, se tratando de bispo, porque ele pega uma arquidiocese, menor ou maior, são mais cidades, né, que tem que atender. Bispo tem rotina? São tantas coisas a se fazer, tem um planejamento, mas eu acho que às vezes o seu dia deve ter dias que você faz tanta coisa e tem dia que às vezes não rende, né? Como no trabalho, né? É verdade. Sabe que eu tenho o propósito, para uma questão de saúde, caminhar 30 minutos todos os dias. Eu procuro caminhar cedinho, porque se eu não caminhar de manhã, a chance de eu não caminhar depois é muito grande. Nem um dia é igual ao outro. Então, a diversidade de atividades é muito grande. Agora, até atrasei a chegada aqui, porque eu tinha ido em Bema para assinar uma documentação lá. E varia muitas atividades. Viagem, encontro, atendimento, pessoas, paróquia, crisma, visita pastoral, bastante atividade. Então não tem rotina, não. Você falou uma coisa muito importante, que nós somos praticantes de atividade física. Falei, né, que eu participo lá com o pessoal da organização da Cuida da Fé, que a gente vai só falar um pouquinho disso depois. A importância da atividade física para o seu psicológico e o seu corpo, né? Querendo ou não, uma caminhada, você já sente às vezes que dá uma diferença. Tudo funciona melhor. Quando eu saio, que tem viagens, tem reuniões fora, que aí a gente não consegue manter a rotina, aí eu sinto diferença. Sinto na parte intelectual, na parte digestiva também.
Quando a gente caminha, a gente fica leve, fica solto. E quando você fica uma semana sem caminhar, você vai ficando meio emplastado. O corpo sente e pede, né? O corpo pede, realmente. Até a parte do estômago, da digestão, do fígado. Parece que o fígado começa a emplastar, né? Andando, caminhando todas as manhãs, tomando bastante água enquanto caminha, mas olha, é uma Se maravilha. alimentando bem. Assim, eu em casa, eu procuro levar uma vida de alimentação bastante disciplinada. Quando eu saio, eu como o que me dão. Como que... Estando com fome, né? Tudo é bem-vindo, né? Recentemente o Dom José esteve no Vaticano recebendo o Palio. Isso. Para nós leigos, qual o significado dessa viagem vendo o Papa e o significado do Palio? O Palio não é um carro, né? Não, o escrito. Que susto que eu levei. Alguns pensam que Palio é pegar um carrinho. Foi receber um Palio do Papa. Não. Mas lá numa das nossas paróquias, eles compraram lá um Palio e lá pelas andanças perderam o P do Palio e aí ficou só alho. Aí eles assim, pega, leva lá no alho. Como é que tu vai? Eu vou com o alho. Meu Deus. Que legal, essa aqui você corta depois. Não, a conversa, esse é o âmbito, é da descontração. Porque às vezes muita gente, não conhece o bispo e acha que ele é uma pessoa inacessível. É um ser humano como qualquer outro que gosta de brincar, de conversar, de levar a vida também mais leve. Claro, com certeza. Não, e é importante. Eu penso que a jovialidade, o bom humor, a gente nunca deve deixar de lado. E é um exercício. Sim. Porque às vezes as preocupações querem dominar a mente e o coração. Aí você tem que fazer toda uma ascese, uma vida espiritual, de oração, para você também ser seletivo naquilo que você vai cultivar no pensamento e na mente, e não ficar com ideias fixas negativas sobre tudo, porque aí rouba um monte de energia boa, né? E puxa um monte de doença também. Tem que ter esse equilíbrio, né? A vida é um Exatamente. equilíbrio, o que a gente fala, corpo, mente, coração, enfim. Falando então do recebimento do Palio, significado do Papa. O Palio se insiste muito lá que ele é tecido com a lã de ovelha, dos cordeirinhos. É um indicativo de que o arcebispo vai viver a atividade de pastor carregando a ovelha nas costas. É a mística do bom pastor, que é a espiritualidade do padre diocesano que se espelha em Jesus Cristo como bom pastor. João 10:10, eu vim para que todos tenham vida, e que tenham vida de qualidade, vida em abundância, né? Então, esta ideia que está por trás do Palio. E ir a Roma é uma conexão com o Papa, é uma ligação, é um vínculo, a construção da unidade. Não é uma igreja à parte, é uma igreja no todo, ainda que seja uma igreja particular. E a nunciatura, o núncio vem aqui o dia 27 de setembro para impor o Palio, a expressão que a gente usa, porque para que o povo também viva esta experiência, porque senão a gente chega usando aquela a fita de lã no pescoço e o pessoal não entende e não sabe o que aquilo significa. Então tem toda uma mística, uma riqueza. Olha, a nossa igreja é uma riqueza imensa de símbolos, de sinais, 2000 anos de história. Então, nesses 2000 anos de história, tem alguns erros, mas quanta coisa bonita aconteceu, quantas pessoas se santificaram através dela. Muitas pessoas até reclamam, mas a gente pode olhar para os defeitos e vamos encontrar. É uma igreja feita por pessoas humanas, mesmo sendo divina, mas vamos encontrar também muita coisa bonita. Eu sempre gosto da comparação. Você planta uma lavoura de milho e vem um picãozala ali no meio. Você chega lá e começa a chorar e juntar os picão e deixa o milho. Sim.
Moral da história. Então não, você deixa de lado o picão e leva para casa aquilo que você quer. Então, os modelos negativos não devem ser inspiradores, os positivos, sim. Eu falo sempre que eu não procuro não absorver. Aconteceu, aconteceu e bola para frente. Não vamos Claro. se martirizar pelos problemas, né? Ainda mais querer carregar os problemas, as falhas dos outros. Não, isso não faz sentido, né? Uhum. Dom José está chegando quase numa época festiva nossa, né? Do dia 12, dia de Nossa Senhora, tem a nossa grandiosa festa. Eu acredito que como teve em Curitiba, tem em Uruguaiana, nós temos aqui a festa de Nossa Senhora Aparecida. Só quero fazer um parênteses, a importância, não importa o lugar, de todas as pessoas que ajudam nessas festas. Primeiro, pois é um âmbito de ajudar o próximo, ajudar as entidades. A nossa festa é grandiosa, né? Uhum. Junto com a festa nós temos a Corrida da Fé. Não vai correr, né? Caminhar eu acredito que pode. Com certeza. Tem a caminhada junto. É só para a gente dar um parênteses, para a gente até divulgar depois a importância dessas festividades em prol do próximo. Servir a quem precisa, já agradecendo também todos os voluntários que ajudam na festa, que é de suma importância que todos ajudem. Tivemos, acho que mais de 1.000 voluntários na festa passada. Teve um almoço de agradecimento aos voluntários, 1.000 pessoas. Estive lá. Maravilha, né? É uma riqueza quando a igreja é conduzida por muitas mãos, não centraliza. Se tem trabalhado muito para evitar aquilo que é chamado o clericalismo, né? Ou seja, tudo centrado na figura do padre. O padre que manda, que ele coordena. Ele pode ser um bom gestor, o padre, mas quando centraliza, torna os processos muito lentos e às vezes limitados. Quando você distribui e busca a ajuda do povo, você se encanta com as maravilhas que acontecem. Aí vê Deus agindo na comunidade. E, claro, a festa de Nossa Senhora Aparecida, ela é uma festa que movimenta o Brasil inteiro. Em todos os cantos desse Brasil tem procissões, romarias, e o povo brasileiro gosta muito de caminhar, de fazer romaria, e isso nos faz muito bem, né? Então, vai ser uma alegria participar nessa modalidade aqui. Eu tenho a experiência de Santa Maria, Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, que é padroeira do Estado. Então, lá normalmente 250 a 300 mil pessoas todo ano. É muita gente, é uma multidão imensa. É todo o Estado e às vezes fora do Estado também. Em Uruguaiana, Nossa Senhora Conquistadora, a primeira imagem de Nossa Senhora a entrar no Rio Grande do Sul. Nossa Senhora Conquistadora. E entrou com os 3 mártires que foram evangelizadores lá e depois foram martirizados pelos índios. E, claro, lá a gente coloca 15, 20 mil pessoas, mais na proporção da cidade. Na proporção da cidade. E aqui, não sei, eu quero viver essa experiência, mas se é uma experiência mariana, com certeza será belíssima, porque as grandes multidões, quem reúne é Nossa Senhora. Olha o Círio de Nazaré em Belém. 2 a 3 milhões de pessoas naquele ciclo cada ano. É uma multidão de gente querendo pegar aquela corda, puxar. É Maria, é a mãe que encanta. E aí são coisas até interessantes, não sei se podia, eu acho que posso, não tem problema. O padre comentando a experiência que ele chegou no ônibus, entrou no ônibus, e aí 2 senhoras que eram evangélicas sentaram na frente, e elas assim, amiga, eu passei por um aperto danado, mas acredita, no meu aperto, tu sabe, eu rezei para Maria dos Católicos, e sabe que ela me atendeu? Olha aí, pô, tinha que ter falado. Foi. E sabe que ela me atendeu? É a mãe. A mãe é a mãe. A mãe não abandona os filhos, né? Eu digo, nós somos tão felizes com a presença da Mãe Maria.
Eu não consigo entender porque os nossos irmãos pentecostais amam a Jesus e discriminam a mãe dele. Não. Se quer falar, me ver brabo, é falar mal da minha mãe. Sim, né? Por mais que a mãe briga e tudo, mas a gente vai defender a nossa mãe, né? Ela briga, mas ela nos ama, ela né? nos ama, é por amor, né? E vai ter o prazer de comer o pão, o hambúrguer e o pão de Nossa Senhora, então. Olha vai aí que degustar. maravilha. É o carro-chefe, né? O pão de Nossa Senhora. Ah, sim. Carro-chefe. Para a gente finalizar, o tempo nosso é curto, o seu também tá curto. A Corrida da Fé também foi feita com o intuito, né, de ajudar, juntamente com a festa, né, os mais necessitados. E Dom José vai ver que todos que participam, seja caminhada ou correndo, muitos pagam promessa, chegam emocionados. Todo mundo tem uma história quando passa nessa corrida, sabia? É emocionante de ver. Muitos padres correm. Temos o famoso Padre Paul, veio correr, acho que ele é de é aqui embaixo, perto de Ibema, Padre Paul. Não sei se você já de nome não, mas você vai conhecer. Padre Zico foi corredor. Tem muitos padres que gostam da atividade física. Muito Eu, bacana. quando era mais jovem, corria. Agora, meus 64 anos, claro, umas corridinhas mais curtas, mas é que precisaria treinamento, né? Uhum. Então, para finalizar, só a festa é a Corrida da Fé. Quem puder, participe. Tudo em prol de uma boa causa. Quero agradecer a sua presença aqui nesse episódio mais que especial. Um episódio, né, número 100, 3 anos de Prosa Podcast. Não podia ter sido de forma melhor. Número redondo, 100 com C, não com S, né? Que nem prosa com Z, não é com S. Dom José perguntou, mas prosa com Z? Eu falei que eu não queria imitar os outros, eu fiz com Z. Tá errado, mas não tem problema. Muito obrigado por vir. Deus abençoe nessa nova missão e caminhada. Conte conosco. Amém. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Foi um prazer. Saudação a você e a todos os nossos telespectadores. Pessoal, Prosa Podcast, agradeço a todos. Curtam, compartilhem esse vídeo. Estará em todas as plataformas. Estaremos também dividindo esse conteúdo com a Catedral, com a Arquidiocese, para que vocês conheçam melhor um pouco Dom José, saibam um pouco da sua história e trajetória. E vejam que ele é um cara normal, tranquilo, gosta de brincar, leva a vida descontraída como todos nós. Ok? Obrigado, um abraço e até o próximo. Valeu!